Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Vamos estar falando aqui sobre a situação, não é caótica, mas uma situação conturbada do Bahia, né? O Bahia que é um clube que hoje briga por coisas maiores, é o clube do Nordeste hoje, que tem a maior relevância dentro de um campeonato brasileiro de primeira divisão. Nos últimos 2 anos acabou disputando o Libertadores, né? E é um time que está sempre ali. Nesse momento é G6 do Campeonato Brasileiro. Tem um técnico, para mim, que é um técnico que no futuro deve ser técnico da seleção, mas é um dos caras hoje mais criticados pelo Bahia não dar um salto maior dentro do que se espera numa evolução a partir da chegada do Grupo City. E será que já é o momento da gente enxergar esse salto de patamar do Bahia? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos aqui trazendo conteúdo para você ficar munido de muita informação. Eu já queria trazer esse conteúdo, está no meu cabelo aqui, ó. Eu já queria trazer esse conteúdo ontem, após a eliminação do Bahia na Copa do Brasil, mas eu decidi trazer hoje com a cabeça mais fria, até porque eu fiquei bem pé da vida, né, com a eliminação do Bahia, porque, cara, muita gente me rotula, né? Eu sou torcedor do esporte, eu sou torcedor do esporte, sou pernambucano, todo jornalista tem um time que torce, tá? Se ele entra aqui nesse carnaval, é porque ele tem um time de coração. Mas eu torço demais pelos clubes nordestinos aí. E quem acompanha o canal aqui já viu isso. Não preciso ficar falando toda hora isso. Fui pra Punta del Oeste acompanhar a final da Sul-Americana, né, pra ver o Fortaleza, que infelizmente bateu na trave. Né, seria um título inédito para nossa região aqui. Eu acho que depois da Copa do Brasil, que o Sport ganhou em 2008, seria o título mais relevante que um clube nordestino conquistaria. Né, sem sombra de dúvida, mas acabou batendo na trave. E, óbvio, torço muito pelo Bahia e tem uma relação muito bacana, que inclusive eu nem peguei, tá no meu guarda-roupa aqui. Ganhei uma camisa do marketing do Bahia. Pô, eu fiquei muito feliz, cara, porque é um clube que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Apesar de existir uma rivalidade, né, Sport e Bahia, né, existe essa rivalidade, é a maior rivalidade do Nordeste, que me desculpem os outros clubes, mas é Sport Bahia, Bahia Sport, tá? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Bahia, pelo estado da Bahia, pela cidade de Salvador e também pelo Bahia, o futebol, o time Sport Clube Bahia. Gosto muito do Vitória também, mas tem uma afinidade com o Bahia, que é uma coisa que não dá para explicar. Mas quero falar aqui sobre o Rogério Ceni. Será que o Rogério Ceni é o problema dessa falta de escalonamento do time do Bahia após essa compra do Grupo City da sua SAF? Vamos falar sobre isso aqui, cara. Importante a gente sempre falar, eu já falei em vários vídeos do Bahia aqui, cara. Vários vídeos do Bahia. O Manchester City, quando ele é comprado por esse grupo, que depois vem se tornar o Grupo City Futebol Group, né? Essa eu coloco como uma network, a maior network, né, do mundo do futebol, tá? O City, ele não tem uma ascensão gigante na mesma hora. Foi uma construção que foi acontecendo, tá? A gente precisa lembrar que, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam aqui, mas oficialmente mesmo, o ano zero, que é o que o torcedor do Bahia gosta de falar, foi 2023. 2022 o Bahia sobe para primeira divisão novamente. E 2023, do meio para o fim, o Rogério ele assume, né? E ele é o cara que ajuda a manter o Bahia na primeira divisão. O Bahia, na última rodada, consegue se manter na primeira divisão. E aquilo ali seria um declínio muito grande para um projeto que se almeja do Bahia, né? Que se tem um clube competitivo a nível de buscar títulos nacionais. Vamos chegar nesse ponto. 2024 já faz um ano muito melhor, classifica o time para a Libertadores. O time joga a Libertadores a fase de grupo, acaba não passando. Também teve um azar de pegar um grupo muito forte. Bom, verdade seja dita. 2026 aí acaba sendo um tropeço, né? O Bahia vai para a Libertadores, entra na fase de playoff, não consegue ali passar para a fase de grupos, ali realmente foi um tropeço muito grande. E, nesse momento,
é sexto colocado, se eu não estiver errado, é sexto colocado do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, da Série A, tá? E ontem foi eliminado da Copa do Brasil, que eu enxergo, particularmente, eu acho que você também, eu enxergo ser o campeonato que o Bahia tem a maior possibilidade de ser campeão primeiro. Por ser um campeonato de mata-mata, de tiro curto, por ser um campeonato que muitas grandes equipes abdicam de dar força máxima porque enxerga um mantimento na primeira divisão ou tem um ritmo de jogos muito grande, tá jogando Libertadores, tá jogando Campeonato Brasileiro, tá jogando, às vezes, emenda num campeonato. Já tem um campeonato que é desgastante, que é o estadual também. Aí quem tem uns campeonatos mais próximos ali, aí briga por Supercopa do Brasil, né? Enfim, tem muita coisa. O campeonato é muito longo, muito extenso. E acaba que esses times abdicam de jogar. Então, eu enxergo como um campeonato mais palpável pro Bahia ganhar. Tem uma expressão maior. E caiu por terra 2026, porque o Bahia ontem foi eliminado pelo Remo. E, diga-se de passagem, foi eliminado no jogo da volta. No jogo da ida, quer dizer, na Fonte Nova. Quando perde pro Remo lá. Né? O jogo de ontem, o Bahia tem 3 gols anulados. 3 gols anulados. Né? E acaba indo pro ataque, acaba levando um gol da virada e é do jogo. O Rogério ele não se abdicou de jogar. Tem os erros que o Rogério cometeu no último jogo? Eu acho que sim. Né? Você abdicar do melhor jogador do time hoje, você colocar ele como zagueiro, que foi o Luciano Juba, eu acho que foi uma coisa muito grave. Foi um erro muito grave do Rogério Ceni. Tá? Eu acho que é uma coisa que você olha e não faz sentido. Você precisando ganhar. Aí você coloca o Juba, que é o jogador hoje de maior ascensão dentro do Bahia, como zagueiro, foi um erro muito grande. Concordo. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Quem seria o técnico hoje, com o elenco que o Bahia tem, que faria diferente do Rogério? Talvez um técnico de um alto escalão tão grande que o Bahia ainda não vai conseguir trazer. Porque hoje, dentro do que a gente enxerga de peças, de técnicos de futebol, eu já falei isso várias vezes. Para mim, o melhor técnico brasileiro em atividade no Brasil é o Rogério Ceni. Eu acho que de bagagem, um cara que já é campeão brasileiro, um cara que dispensa a carreira dele, a vivência que o Rogério tem. O Rogério já era um técnico sendo jogador de futebol. Tá? Então, para mim, hoje, você não encontra um cara melhor do que Cuca, Roger Machado, que foi demitido de São Paulo ontem, que já foi técnico, inclusive, do Bahia. Né? O que vocês falarem de técnico brasileiro aí, eu acho que hoje não senta na mesma prateleira que o Rogério Ceni. Agora, tem um ponto que é discutível. O Rogério Ceni está sem paciência. Sabe? Talvez a pressão, por ser um time muito, mas muito grande como o Bahia, esteja pesando nesse momento pro Rogério. E aí é que eu acho que entra o Cadu Santoro. Ele precisa sentar o Cadu com o Rogério e falar: Rogério, ó, a gente tá num momento que a gente entende que teve alguns percalços, teve alguns erros, que a gente espera que seja corrigido no Bahia, mas você precisa ter um pouco mais de paciência. Porque o Rogério, ele é um cara que ele não para de trabalhar. Primeiro que não tem férias no futebol brasileiro. Né? Ano passado, basicamente, não teve férias. Esse ano, Copa do Mundo. Ano passado foi Copa do Mundo de clubes, já teve férias. Esse ano, Copa do Mundo de seleções, vai ter férias. O Campeonato Brasileiro vai parar. Né? Então, a Série B não para, por exemplo. O Campeonato Brasileiro vai parar. Então, assim, talvez essa parada da Copa do Mundo transforme o Rogério. Eu acho que não é o momento do Rogério ser demitido, apesar de que ele fez uma Copa do Brasil muito ruim, apesar de que ele fez uma fase de playoffs da Libertadores muito ruim, e ele tinha time para conseguir passar para a fase de grupo da Libertadores, e tinha time para, na pior das hipóteses, na minha visão, bater nas quartas de finais da Copa do Brasil. Tá? Se o Bahia hoje sai nas quartas de finais da Copa do Brasil, dependendo, óbvio, do contexto do que foi a eliminação,
Eu tô satisfeito porque eu tô vendo o time evoluindo. Agora, da forma que saiu na Libertadores e da forma que saiu na Copa do Brasil deste ano, eu acho inaceitável. Então, eu acho que o Cadu precisa sentar, conversar com o Rogério, talvez traçar uma nova rota com o Rogério, talvez a forma que esteja jogando o time não esteja andando e o Rogério precise mudar, e aí a capacidade do técnico de se reinventar, porque para mim ele é um técnico que ele tem cacife para isso, mas precisa ser cobrado de forma mais assídua o Rogério Ceni pelo Grupo City. Isso aí é um ponto. Tá? O Rogério Ceni é um excelente técnico, como eu já repeti aqui, é o melhor técnico, para mim, na minha opinião, brasileiro em atividade no Brasil, mas não é um técnico livre de cobranças. Tem que ter as cobranças. As cobranças, para mim, inclusive, da mídia baiana, estão sendo muito bem feitas. Inclusive, eu enxergo muito, e aí no meu nicho aqui de mídia independente, um cuidado muito grande. Eu acompanho o Matheus Barbaço, por exemplo, do Sou Mais Bahia. Eu vejo um cuidado muito grande nas falas dele para cobrar o Rogério, porque entende quem é o Rogério. Até o Antônio, me esqueci o nome do canal dele, cara, mas o Antônio, que ele faz um trabalho muito bom como influencer do Bahia. Ele viaja o Brasil. O canal do Puco, também, que é o canal que eu mais acompanho do Bahia, é o canal do Puco. Eu vejo que o Yuri, o Puco, eles têm um cuidado muito grande de colocar as cobranças pro Rogério. Isso mostra o que é o Rogério. Se fosse qualquer outro técnico, não teria esse cuidado. Tá? O Grupo City não tem uma política de demitir técnicos dentro de uma temporada. Não tem. A gente vai lembrar que o horrível técnico que passou pelo Bahia, ele foi demitido. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. Esqueci até o nome dele agora. Porque foi tão irrelevante que foi até técnico do Botafogo também, foi mais irrelevante ainda, com um aporte de grana muito alto. Né? Me esqueci até o nome dele. E tá bom, você coloca nos comentários aí. Mas ele não foi demitido, ele pediu demissão. O time na zona de rebaixamento, super mal. Muita gente dando como rebaixado, ele não foi demitido. Tá? Ele pediu demissão. Então, a gente sabe que não é uma política do Grupo City. Isso não vai acontecer com o Rogério. Se com ele isso não acontecer, imagine com o Rogério. Isso não vai acontecer. Tá? Não existe pressão. Não existe uma pressão que chegue a ponto do Grupo City, vamos demitir o cara. A não ser que tivesse acontecido algum caso muito polêmico com o Rogério, a ponto do Brasil abominar isso, aí talvez essa pressão funcionasse, o que não é o caso, tá? Mas tem que ter uma cobrança mais assídua. Eu acredito que isso deva acontecer, tá? E eu espero que isso aconteça, para que o Rogério talvez mude essa rota e faça um Campeonato Brasileiro, quem sabe, buscando uma fase de grupos direto na Libertadores, tá? Buscando uma quarta colocação, que aí eu vou enxergar que a temporada foi salva. Ainda não é um time para brigar para ser campeão brasileiro? Não é. Tá longe disso, inclusive. Tá bem longe disso, inclusive. Palmeiras e Flamengo jogam um campeonato à parte dos outros campeonatos. Mas eu acho que o Bahia hoje, tirando Flamengo e Palmeiras, acho que você vai concordar comigo, tirando Flamengo e Palmeiras, ele já é segundo escalão. Primeiro escalão é Flamengo e Palmeiras. Eles disputam um campeonato que a gente não consegue fazer cosquinha. O Botafogo foi fazer uma cosquinha e deu o que deu. 2 bi aí de dívida SAF, já abrindo recuperação judicial, ou seja, é um rombo que não sei o que vai acontecer com o Botafogo. Então, foi fazer o que não dava e acabou dando no que tá dando nesse momento, tá? Então, acho que não é momento ainda da demissão do Rogério, mas é o momento dessas cobranças acontecerem, sim, e é o momento do Grupo City cobrar e se impor. Rogério, ó, a gente quer a fase de grupo da Libertadores. Aí, quando acabar o campeonato, se o Bahia não conseguir ir pra Libertadores, aí realmente eu acho que é o momento de trocar. Aí termina a temporada, troca, e aí vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Comenta aqui, dá a tua opinião sobre isso aqui, eu quero entender. Vídeo até mais longo, porque eu quero me alongar realmente nesse tema com todo cuidado por ser o Rogério Ceni. Se fosse um outro técnico, o Renato Paz, né? Renato Paz, eu acho que era o técnico do Renato Paiva, era o técnico do Bahia, enfim. Comenta aqui, dá a tua opinião, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.